E aí eu digo uma coisa e deixo também vocês falarem. Existe essa discussão agora aí da interrupção da gravidez no Brasil, né? E eu quero dizer uma coisa muito importante, assim, e eu falo direcionado também aos católicos, que vão entender o que eu vou falar. Gente, o arquétipo, aquela que é, pra nós, que cuida do Brasil, é uma mãe. Você tem um problema. Você pode tentar fazer o que você quiser, assassinando essas crianças ou fazendo esses atos, mas tem uma mãe que ora pelos seus filhos. E a ideia disso da Virgem Maria para nós é isso. Diante do filho dela, ela apresenta um coração de mãe, né? E para ser um pouquinho, para colocar um corte aí depois se quiser, essa devoção à Virgem Maria não é só católica. Os reformadores amavam Nossa Senhora. Lutero, Calvino, Zwinglio, eles fizeram falaram grandes palavras sobre a Virgem Maria. Lutero acreditava na Imaculada Conceição, por exemplo. O problema é um problema histórico, né, padre? O senhor pode... tem uma obra, se eu não me engano, sob o título Magnífica. Magnífica, de Lutero. Que é de Lutero, já está até traduzida para o português, se encontra facilmente. E de fato, tecendo láureas e láureas a Virgem Maria. Então, Maria não foi objeto das contestações, das primeiras contestações protestantes ali, em hipótese alguma. Isso veio depois, na medida em que a reforma protestante foi deixando de ser uma tentativa propositiva de cristianismo e se tornando cada vez mais um anticatolicismo. Mais um anticatolicismo do que propriamente uma proposição, uma tentativa positiva de afirmar o evangelho. Aí o Eduardo tem muito mais propriedade para falar, mas muito do que nós temos de malveso, de rusgas entre católicos e protestantes, sobretudo na América Latina, se dá por essa atitude mais anticatólica mesmo. Qualquer coisa que no cristianismo se pareça demais com a Igreja Católica já é vista por determinados setores como sendo má e já se fecha juízo sobre a questão sem sequer analisar se há verdade naquilo, se há razoabilidade, pelo simples fato de ter essa forma católica. Não é? Então, e isso acabou ficando dos dois lados. Hoje você tem setores, não quero generalizar, mas setores do protestantismo extremamente beligerantes em relação à Virgem Maria. E você tem outros que procuram encontrar a justa medida, exaltá-la com um pouco mais de bom senso. E aí, por parte de muitos católicos, há toda uma campanha de recortes de vídeos, de áudios, para dizer, olha, os protestantes estão reconhecendo, e a guerra não acaba. Por quê? Porque eu diria que são feridas históricas muito longas, sim, né, muito antigas, e sempre somos acusados sob a égide de idólatras, no sentido de que qualquer tipo de afeto nessa antropologia equivocada de alguns setores protestantes se configura como adoração. Eu costumo dizer que isso é resultado do que eu disse há pouco, uma antropologia equivocada. Por quê? Porque qualquer ser humano de bom senso sabe distinguir, olhando para si mesmo, uma hierarquia de afetos. Você ama sua filha de um jeito, sua esposa de um jeito, seus amigos de um jeito e a Deus de um jeito. Ou seja, há uma hierarquia de afetos dentro da pessoa. Nem sequer gestos externos determinam o grau de veneração que você tem ou não. Então, por exemplo, dobrar o joelho diante de algo é a adoração. Mas em quantos lugares, por exemplo, o rapaz se ajoelha diante da moça para pedi-la em casamento? Ou você se ajoelha diante do seu filho para amarrar o cadarço do sapato dele? Honrar um objeto é adoração.
Mas quando o soldado honra a bandeira nacional, ele não está honrando um pedaço de pano. Ele está honrando o que aquela bandeira simboliza, significa. Perfeito. Né? Então, quando a gente honra a imagem de Nossa Senhora, a gente não está honrando a terracota, a resina, o gesso, a gente está honrando aquilo para que o signo aponta, né? Então você, uma pessoa olhar para mim e dizer, você está adorando a Virgem Maria, eu estou vendo. Não, você não está vendo. Você não pode dizer isso para mim. Sendo que eu, em plena consciência, sei que não estou. Ou seja, você não pode determinar o meu afeto. Eu não me ponho diante da Virgem Maria como eu me ponho diante de Deus. Mas tem um porquê deles acharem que a gente adora santos e Maria e outras pessoas além de Deus. Quando da Reforma Protestante, os reformadores e os reformados, eles excluíram da sua assembleia litúrgica o sacrifício eucarístico. Sim. O sacrifício eucarístico é o ápice da missa, adoração. Né? Toda adoração é um sacrifício em si, e o ápice desse sacrifício é o sacrifício eucarístico. A gente pode adorar com músicas? Pode. A gente pode adorar com orações? Pode, mas o ápice é o sacrifício eucarístico. Só que a gente pode louvar com músicas, louvar com orações? Também. Louvar Maria não é pecado, não é errado. Adorar é, porque a gente só deve adorar a Deus. Como os protestantes retiraram da sua assembleia litúrgica o sacrifício eucarístico, eles ficaram simplesmente com uma ceia na qual eles mesmos dizem, na vasta maioria, de que não passa de um memorial, de um lembrete daquilo que aconteceu. O que eles têm nas assembleias litúrgicas deles? Oração, músicas e pregação. Então eles adoram a Deus. Por exemplo, vai ter um congresso de louvor e adoração no meio evangélico. O que é um congresso de louvor e adoração? Um congresso de música. É uma reunião para falar de música. Então eles só conhecem a adoração via música. Então quando eles veem a gente cantando uma música para Maria, tá adorando. É porque na concepção deles o único jeito de adoração que existe é cantar música, é orar. Não, eu posso adorar cantando, mas eu posso louvar cantando. Eu posso adorar rezando e eu posso louvar rezando. E a gente sabe, inclusive biblicamente, que louvar as obras da criação não é nada de errado com isso, muito pelo contrário, é incentivado pelas escrituras, né? Louvar a própria criação, a mulher virtuosa de Provérbios 31 será louvada. E assim, você falou da rainha, eu tenho um amigo querido que é pastor, né? E eu falei que eu vim aqui, eu falei, vou no Vilela, tô mais empolgado, então, que legal, você vai falar sobre o quê? Aí eu falei, Nossa Senhora. Aí ele respondeu, Vossa Senhora. Aí eu falei, não, Nossa Senhora. Aí ele, não é minha. É vossa. É Vossa Senhora. Aí eu falei assim, amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Na época do Bolsonaro, os petistas falavam, não me representa, não é meu presidente. Mas ele era o presidente. Hoje, na época do Lula, os bolsonaristas dizem, não me representa, não é meu presidente. Mas ele é o presidente. Querendo ou não. Querendo ou não. Você pode espernear, meu amigo, ela é sua rainha. Assim. Eu quero ler só uma parte aqui, que eu separei alguns textos, mas para mim, eu vou deixar esse daqui, que para mim é importante. Ele diz assim, Lutero, no seu livro pessoal de 1522, ele escreve algo muito importante sobre Nossa Senhora. Ela é cheia de graça, proclamada por ser inteiramente sem pecado, algo tremendamente grande para que fosse cheia pela graça de Deus, com tudo de bom e para fazê-la vitoriosa sobre o diabo. Então veja, aquilo que a gente conversava no início sobre essa concepção antecipada, essa graça da salvação antecipada. Lutero entendia que a Virgem Maria, como é para nós, ela é aquela da profecia de Gênesis capítulo 3, que esmagaria a cabeça de Satanás. Para esmagar a cabeça de Satanás não poderia ter pecado. E ele acreditava piamente nisso. Em outro discurso dele, ele diz assim, ela se tornou mãe de Deus, em cuja obra tanto e tantas boas coisas lhe foram concedidas, que está além da compreensão humana. Por isso segue toda a honra, toda a bênção e o lugar único dela entre a humanidade, na qual ela não tem igual especificamente que ela teve uma criança pelo Pai e que é criança. Ninguém pode dizer sobre ela e nem anunciar a ela coisas maiores,
mesmo se essa pessoa tiver muitas línguas. É necessário que se pondere o coração para entender o que significa mãe de Deus. E depois você vai ter o próprio João Calvino, que diz assim, ele acreditava um outro dogma de Nossa Senhora, que é o aparteinos, que é a virgindade perpétua da Virgem Maria, antes, durante e depois do parto. E ele vai dizer, houve certas pessoas que quiseram sugerir a partir da passagem de Mateus 1,25 que Maria teve outros filhos além do Filho de Deus. Esse é Calvino? Calvino, nos sermões sobre Mateus 1, ano 562. Além do Filho de Deus, e que José se relacionou intimamente com ela depois. Mas que estupidez. Calvino dizendo isso. O escritor do Evangelho não teve a intenção de registrar o que depois aconteceu. Ele simplesmente quis deixar bem claro a obediência de José. Ele, portanto, nunca habitou com ela e compartilhou de sua companhia. Além disso, nosso Senhor Jesus Cristo é chamado de primogênito. Isso não é porque houve um segundo ou um terceiro filho, mas porque o escritor do Evangelho está apenas dizendo sobre precedência. E por último, o Zwinglio, né, na sua obra Corpus Reformatorum, ele diz assim, Maria faz parte do Evangelho, apresentada como aquela que ouviu de maneira exemplar a palavra de Deus, como servo do Senhor que diz a palavra de Deus. É com efeito o modelo original dos homens que se abrem a Deus e se deixam enriquecer por ele. O modelo original da comunidade dos fiéis da Igreja, Concílio Vaticano II total. Concebido por obra do Espírito Santo, nascido da Virgem, é uma verdade que confessamos de Jesus, consequentemente confessamos também que Maria é a mãe de nosso Senhor. E numa outra passagem, terminando, o Lutero diz que se Jesus nos comunicou, dizendo aquilo que eu falava sobre a comunicação da vida, se nos comunicou o melhor de si, também ele nos comunicaria aquilo que ele viveu de melhor nessa terra, que é a sua mãe. Se ela é mãe de Cristo, ela também é nossa.